Boa tarde a todos. Vamos a mais uma aula sobre técnicas de redação para o concurso público. As técnicas de redação não são só para o concurso de Guarulhos, porém, essa turma é específica, né? Nós temos a turma da semana e a turma do final de semana, ok? Nós entramos hoje na parte 2 do curso. A parte 1 foi a parte básica, onde tinha que saber montar uma redação, a estrutura de uma redação, começo, meio e fim, ou seja, introdução, parágrafo único, desenvolvimento no mínimo 2 parágrafos e conclusão, parágrafo único, tá? Apesar de ser a parte básica, nós já estávamos analisando toda a parte da estrutura. Então, o que a VUNESP corrige? Corrige a parte de tema, que não pode fugir do tema, né? Se está escrito a lápis, se foi escrito a caneta, se não fugiu do tema, tal. Depois tem a parte da estrutura, que entra introdução, desenvolvimento e conclusão. E tem a parte de coerência, concordância, se a pessoa dominou o assunto, né? Essa parte. E a parte da estrutura, né? Aliás, a parte da expressão, que é a parte de ortografia, acentuação, ortografia correta, separação de sílaba, enfim, tudo que foi falado no vídeo do período da manhã, tá? Então, vocês receberam um vídeo na parte da manhã, onde são colocados os maiores erros conforme a devolutiva das redações, as correções. Lá no vídeo da parte da manhã aparecem os maiores erros cometidos aí nas redações em geral. Não está sendo citado este ou aquele aluno, mas de uma forma geral, para que vocês se atentem aos erros aí, para não cometerem, né? Nós estamos iniciando hoje o nível intermediário. Essa parte do nível intermediário é a parte onde vocês começam a analisar, interpretar o texto que a VUNESP pede na redação, para que vocês saibam qual o tema que vocês vão dissertar. Então, normalmente, né, tem redações que a VUNESP pede 3 textos, vocês têm que analisar o texto para saber sobre o que vocês vão dissertar, ok? Então, hoje nós iniciamos aí o nível intermediário. O pessoal, alguns alunos que não conseguiram atingir a média, fiquem tranquilos, porque estes alunos serão convidados para fazer a aula individualmente, vai ter um atendimento individual, onde nós vamos verificar as dificuldades do aluno para poder ajudá-lo, para que chegue no final do curso ele consiga terminar uma redação completa. Muitos alunos pararam na introdução e ainda estão desenvolvendo. Fiquem tranquilos que nós estamos fazendo o levantamento destes alunos, destes professores, para que possa ajudar vocês. Tudo bem? Bom, ficou uma dúvida aí a respeito, vamos lá, do edital do concurso. Eu já fiz um vídeo hoje, já postei no YouTube, já postei nos 7 grupos do CFD, no plantão de dúvidas, falando a este respeito, tirando essa dúvida, tá? Porque a princípio ficou aquela dúvida, coloca ou não coloca nomes de autores, tá? Então eu vou explicar aqui para vocês. Eu entrei em contato com a VUNESP, ok? Tem alguns conhecidos lá para explicar a esse respeito, mas eles explicam para todos, tá? Que acontece? Em todos os concursos da VUNESP, sempre pôde, na parte do desenvolvimento, na argumentação, sempre pôde citar autores. Aí ficou essa dúvida, eu falei, não vai poder mais, aquela coisa toda, e ficou realmente essa dúvida. Eu falei, mas também ficou essa dúvida para mim, por quê? Então, eu entrando em contato com a VUNESP, para que eles pudessem explicar esse item B da estrutura do próprio edital de vocês, onde está marcado aí, ó, de verde, será considerada aspecto negativo a referência direta à situação imediata de produção textual. Exemplo, como afirma o autor do primeiro texto da coletânea do texto 1
como solicitado desta prova proposta de redação. Então, o que acontece? Vamos lá. O que eles estão se referindo aí é o nome dos autores dos textos que eles vão colocar na redação. Não estão se referindo aos textos abordados na bibliografia do concurso inteiro. Deu para entender? Então, assim, vai poder ser citado, porque eu sempre ensinei assim meus alunos, né? Então, vai poder sim ser citado os nomes dos autores, para vocês argumentarem na parte do desenvolvimento o nome de autor. Agora, se o autor tiver nestes 3 textos que eles colocam como base para você montar a sua redação, aí não vai poder citar o nome do autor que tiver nestes 3 textos na sua redação. Ponto. Vamos supor que a Jussara Hoffmann está tanto na bibliografia do concurso, quanto está no texto também apresentado para fazer a redação. Aí não vai poder, porque daí houve uma coincidência aí. Tudo bem? Então, essa parte, o que eles estão se referindo são textos, aqueles textos que normalmente tem, a VUNESP, às vezes ela traz uma redação só, né? É uma redação só, aliás, porém se baseando em 3 textos. No último concurso, o que aconteceu? Eles deram 3 textos para você falar sobre jogos eletrônicos, se baseando nos pontos negativos e positivos do texto. E lá fala quem foi, da onde eles tiraram, se foi de algum autor, se foi de alguma revista, se foi de algum jornal e etc e tal. Então, vamos supor, no dia da prova, eles dão 3 textos e lá está marcando o nome de um autor falando alguma coisa, citando alguma coisa. Não vai poder usar o que foi o nome do autor deste texto, desses 3 textos, na redação do concurso. Então, resumindo, não tem a ver com os nomes de autores da bibliografia do concurso para estudar. Então, vocês vão poder sim citar os autores da bibliografia do concurso, sejam os autores de PEB ou sejam os autores de PEI, a não ser que estejam coincidindo com o nome dos autores dos 3 textos que eles vão mencionar para você poder montar sua redação. Deu para entender? Então, vai poder sim citar o nome de autor se for da bibliografia do concurso, mas não citar nome de autor que estiver nesses 3 textos para fazer a redação, ok? Então, só deixando claro essa parte, porque até eu fiquei nessa dúvida, porque eu sempre expliquei para os meus alunos que sempre pôde, e de repente veio esse comentário aí no edital do concurso de vocês. Então, entrei em contato para não ficar disse-me-disse, né, com dúvidas. Eles me esclareceram sobre o que eles estão colocando aí. Tudo bem? Vamos lá, vamos iniciar aí. Bom, a nossa aula de hoje inicia com interpretando os textos das provas de redações da VUNESP para chegar ao tema. Na parte da manhã, a videoaula que foi enviada era para vocês analisarem sobre BNCC, a BNCC do infantil, a BNCC do fundamental. Foi até dado uma foto de uma redação para vocês estarem analisando na parte da manhã e alguns modelos de redação que falavam sobre a BNCC. Para quê? Para vocês terem um parâmetro, para vocês terem modelos, ideias, para que vocês possam fazer a redação de vocês. Porque na aula de amanhã, vocês terão que dissertar sobre BNCC do ensino fundamental, é uma redação. BNCC do ensino da educação infantil é outra redação. Tem pessoas que querem juntar, unir os 2 temas numa redação só. Pode? Pode, não tem problema. Aí, ao invés de vocês mandarem 2 redações com temas separados, vocês podem mandar uma única redação com um único tema, tá bom? Pode colocar só a BNCC. Quando vocês forem enviar a redação, o que nós estamos pedindo? Porque nós temos a turma da manhã, a turma da semana, aliás, e a turma do final de semana.
Nós estamos pedindo para vocês colocarem o nome de vocês, o nome, certo? De vocês. Ponto. Final, né? Final, só a palavra final. Então, por exemplo, ana.final.bncc. Deu para entender? Então, o nome de vocês, se é semana ou final de semana, e o tema. Por quê? Facilita na hora da correção. De quem é, que turma é e qual é o tema. Porque esses 3 primeiros temas houve muita confusão na hora do recebimento dos e-mails, né? Principalmente teve gente que falou que mandou e tinha mandado no e-mail errado. O e-mail é redacãocorrecão2021@gmail.com. As redações só serão corrigidas neste e-mail. Não adianta mandar no particular ou mandar foto, é neste e-mail aí. Não é obrigado a escanear nada, vocês podem tirar uma foto e enviar no e-mail, ok? Fiquem tranquilos. Então, quando vocês começarem a mandar, vocês vão ter de amanhã. Quem quiser começar hoje, pode começar hoje depois da aula. Vocês têm o dia de amanhã para fazer, que vocês estão em casa. Como vocês, a turma de vocês é no final de semana, né? Então, assim, vocês vão ter tempo de fazer só final de semana. Mas vocês também têm a possibilidade de entregarem depois. Eu tenho compromisso amanhã, não consigo fazer amanhã. Tranquilo. Vocês têm de hoje até quinta-feira para enviar a redação de vocês por extenso, não é digitado, para que seja feita a correção. Então, assim, nós vamos fazer, dessa vez a gente fez uma reunião, vai ser mais organizada essa parte de devolutiva da redação, para não haver bagunça, não haver. Então, assim, nós vamos entregar a devolutiva conforme a ordem de chegada. Chegou a redação, corrigiu, deu a devolutiva e assim por diante, tá? Nós não vamos fazer separando final de semana e dia de semana. Então, chegou, já vai ser corrigido, já vai enviado, independente do dia, tá? Mas a turma da semana vai ter até quinta para entregar as redações, assim como a turma do final de semana também vai ter até quinta para entregar. Se mandar sexta-feira na última hora, não tem como fazer correção, aí não tem como a gente discutir na próxima aula a respeito da devolutiva, ok? Então, assim, é igual, todos receberam suas devolutivas, a não ser que a pessoa tenha mandado ontem à noite ou na última hora hoje, aí não teve como eles corrigirem mesmo, tudo bem? Então, vamos lá. Então, esta aula aqui serve tanto para a turma da semana quanto para o final de semana, ok? Interpretando os textos das provas de redações da VUNESP para chegar ao tema. O que acontece? Vem aqueles textos enormes e a pessoa já se assusta só de ler aqueles textos. Mas, professora, tem que ler? Infelizmente ou felizmente, você deve ler, porque é baseando-se nesses textos que você vai montar a sua redação, né? Então, você tem que ler, eles pedem para você analisar os textos para depois montar a sua redação, tá? Igual, por exemplo, na última prova do concurso de Guarulhos, caíram 3 textos, que eu já enviei para vocês em aulas anteriores, né? E que fala, são 3 textos para entrar no assunto dos jogos eletrônicos na escola. Então, tinha que basear. Teve um texto que foi contra os jogos eletrônicos na escola, teve outro texto que foi a favor, e teve outro texto que metade do texto é a favor, metade do texto é contra. E daí você tinha que montar sua redação, né? Até que ponto é bom e até que ponto não é bom, né? Puxando sempre a tecnologia para o lado positivo, certo? Então, assim, a tecnologia que eles querem é puxando para a sala de aula, mas para o lado positivo, ok? Mas daí, esse tema nós ainda teremos em aula ao vivo com vocês, ok? É referente também a uma dúvida que tiveram, que eu postei no grupo do CFD, que as aulas seriam gravadas, não teria aula ao vivo. Isso não serve para vocês. Quem é do curso Técnicas de Redação para Concurso semana e final de semana, permanece
aulas, quando tiver aula ao vivo. Quando for só individual, vocês têm que criar produções de texto, aí é vocês. Mas a de vocês é outra situação, tá? O que eu falei que vai ser gravado a partir da semana que vem, as aulas de português e redação da turma inteira do CFD. Por quê? Muitas vezes agora no final da tarde está chovendo, muitas vezes aconteceu essa semana de cair energia, não conseguir conectar e aquele problema. E daí o pessoal fica sem aula à noite. Então, por conta que é ao vivo e depois eu gravo, né? Fica gravado e eu posto no YouTube. Então, o que acontece? Somente as aulas que são à noite, né, do CFD inteiro, as aulas serão gravadas antecipado e à noite ou qualquer horário a pessoa pode assistir, tá? Para evitar que não tenha energia, fique sem a aula ao vivo. Tudo bem? É por isso. Agora vocês não, vocês permanecem, a não ser que aconteça alguma coisa. Daí a gente conversa no grupo de vocês. Tudo bem? Então vamos interpretar aí os textos das provas. Vejam. Primeiro tema. Olha como a VUNESP pediu esse tema, tá? Quem puder falar aí no grupo, pessoal, quem está tentando entrar, eu não posso parar a gravação para permitir a entrada de mais ninguém, tá bom? Não tem como, porque já está gravando e se eu sair da tela vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na semana. Eu perdi a gravação, o áudio, e eu tive que fazer tudo de novo porque eu parei para dar acesso aos alunos que entraram depois. Então não tem como mais fazer isso. Vamos lá. Tema 1 caiu assim no concurso da VUNESP. O texto, aí aparece quem escreveu esse texto e daí vem a pergunta do concurso. Vejam, baseando-se no texto. Olha o texto. Educação infantil como direito se configura como conquista a partir de muitas e longas lutas na história da sociedade brasileira. De 1975, quando da realização do primeiro diagnóstico nacional da educação pré-escolar, feito pelo MEC, passando por 1979. Ano Internacional da Criança, pela Constituinte de 88. Pelo Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, até chegar aí a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 96. Trata-se da conquista de uma visão das crianças enquanto cidadãos de direitos, inclusive o direito à educação infantil. Então vejam, eles colocam um texto, né? O que o texto está dizendo? Eu tenho que interpretar o texto. Está falando sobre a evolução, sobre as leis que ajudaram na evolução da educação infantil no Brasil. Então teve o MEC, teve a Constituição de 88, teve o Estatuto da Criança e Adolescente em 90, aí veio a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 96, tudo para defender a educação infantil, que é um direito de toda criança, tá? Cidadãos de direitos. E o direito à educação infantil, seja ela creche ou seja ela pré-escola. Tudo bem? Aí este texto, eles se basearam onde? Da onde que eles tiraram também? Sônia Kramer, que ela fala, é um livro, foi tirado do livro, onde a Sônia Kramer fala sobre formação profissional de educação infantil. Ou seja, ela fala da formação que os professores precisam ter para dar aula na educação infantil, como eles têm que tratar as crianças, etc. e tal. Então, eles colocaram só um trecho tirado do livro. Tudo bem? Aí vamos supor, vamos lá, no dia da prova do concurso público de Guarulhos, eu já não poderia citar na minha redação a Sônia Kramer, tá? Ah, mas se ela tivesse na bibliografia do nosso concurso? Também não. Certo? Por quê? Porque ela está lá, mas ela está aqui também. Aí eu não poderia citar ela na minha redação. Deu para entender? É isso que está dizendo lá naquela parte que eu expliquei para vocês do concurso do edital de vocês. Eu não posso citar na minha redação Sônia Kramer. Deu para entender?
Agora, ela não está na bibliografia do nosso concurso, aí tudo bem, né? Ela não está, né? Então, lá na bibliografia do concurso, qualquer um de lá, se ela tivesse lá, já não poderia citar, porque ela está aqui também. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, ela não posso citar. Ponto. Aí a VUNESP coloca, considerando os fragmentos do texto acima como meramente motivadores, produza um texto dissertativo sobre a importância da educação infantil, posicionando-se a respeito do seguinte tema. Então, eles pediram para estar falando sobre a educação infantil mediante a qual tema? Professor de educação infantil, uma babá de luxo? Olha só, professor da educação infantil, uma babá de luxo, está perguntando para vocês se vocês são uma babá de luxo. Vocês não são uma babá de luxo, né, gente? Vocês são professores da educação infantil. Muita gente confunde com babá de luxo, porque nós, professores da educação infantil, fazemos de tudo pelas crianças. Mas, essa babá de luxo que está perguntando aqui, está na lei? Então, eles deram um texto já para você se basear e pensar. Isto está no MEC, isso está na Constituição, isso está no ECA, isso está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dizendo que nós somos babás de luxo? Não, não está. Mas, nós vamos pegar qual gancho para fazer uma redação dessa? O seu perfil como profissional da educação infantil. Então, você vai falar da importância da educação infantil, o que é a educação infantil, o perfil do educador para dar aula na educação infantil, o que ele precisa ser, acolhedor, aquela coisa toda. Então, vocês já treinaram uma redação que fala sobre a importância da educação infantil. Então, quando eles colocam essa pergunta, para confundir a cabeça de vocês. Porque, na verdade, é para falar o quê? Defender o quê? A importância da educação infantil, o professor de educação infantil. Agora, quando fala uma babá de luxo, a pessoa fica apavorada. Aí, o que eu vou escrever? Você não é uma babá de luxo. Você vai falar da importância da educação infantil, o que é a educação infantil, qual é o perfil de professor da educação infantil, o que o professor deve fazer como profissional da educação infantil. Deu para entender? Vejam, em seu texto, discuta necessariamente, de maneira fundamentada, vocês podem sim se basear na lei, se basear em autores, tá? As dimensões educar e cuidar da educação infantil, relacionadas ao papel do professor para essa etapa da educação básica. Já está dando as dicas aí, que é para vocês colocarem na redação de vocês as dimensões do educar e cuidar. Ou seja, professor da educação infantil não é uma babá de luxo, mas ele tem que trabalhar o que nas crianças? Essas duas dimensões, do educar, né, que faz parte do processo pedagógico dele, e a parte do cuidar, de acolher, né, de outras coisas. Então, assim, são duas dimensões, educar e cuidar. Aí vocês vão poder dissertar, vocês podem colocar as brincadeiras, as interações, a socialização, que o aluno precisa se sentir seguro, né, precisa ser um ambiente acolhedor, enfim. Então, vocês podem se basear no que vocês já escreveram sobre educação infantil, certo? Então, aí vejam, lê tudo isso e a pessoa fica, o que eu vou escrever? A pessoa fica na dúvida, professor de educação infantil está falando que é uma babá de luxo. Não está falando que é, está perguntando para você se é. É diferente, é uma pergunta. Você vai defender a sua resposta baseando-se no que você estudou. Então, na lei, em autor, ninguém fala que professor é babá de luxo, gente. Deu para entender? É só para a pessoa confundir mesmo as ideias. Então, este é um dos temas que já caiu na redação de concurso VUNESP. Vamos ver outro? Vamos lá. Vejam esse outro. Tema 2. Em um igarapé, duas crianças navegavam.
utilizando uma pequena canoa. De repente, uma das crianças, por descuido, se desequilibrou e caiu na água, ficando presa pela roupa em um galho que descia de uma árvore e submergia. A outra criança, que estava na canoa, vendo seu amiguinho preso, assustado e se afogando, mergulhou rapidamente, quebrou o galho e libertou o amigo. Em resposta aos gritos dos meninos, alguns adultos chegaram e souberam o que havia ocorrido. Surpresos com a força utilizada para quebrar o galho e com a rápida reação do menino que salvou o amigo, os adultos começaram a se perguntar: como um menino tão pequeno e com mãos tão frágeis conseguiu tal feito? Nesse instante, um sábio que havia chegado ao local comentou: eu sei como ele conseguiu. Pode nos dizer como? Perguntaram. É simples, respondeu. Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não seria capaz. Olha que forte, gente. Aí vocês pegam esse texto e puxam para o lado da educação. Se não tiver ninguém para dizer para o aluno, você não é capaz, ele vai correr atrás. Agora, se você fala, você não é capaz, ele nem vai tentar, né? Veja o final dessa história, né? É uma história, sim, porém, ainda nem está o nome do autor aí, mas tudo bem. É uma história sim, mas vejam o final da história, a mensagem que quer trazer. Não havia ninguém ao seu redor para dizer que ele não seria capaz. Então, a criança foi, meteu as caras, ela foi protagonista da história, ela ajudou o amiguinho, ela construiu naquele momento uma situação, foi e ajudou. Mas para mostrar o quê? Que toda criança é capaz. Toda criança é capaz. Você não pode dizer que elas não são capazes. Apesar de você achar que é pequena, apesar de você achar que é frágil, ela fez. Então, essa historinha é para mostrar para você ir para o lado da educação, tá? Aí veja, considerando a situação acima apresentada, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema. Qual? A avaliação como fator de desenvolvimento e aprendizagem na educação infantil. Aí, muita gente vai dizer assim, opa, mas o que tem a ver com essa historinha que foi contada? A historinha que foi contada está dizendo, toda criança é capaz, certo? Aí puxa para o lado da avaliação escola. Conforme vocês tiveram embasamento no que vocês estudaram para o concurso, lá fala sobre avaliação. Aqui na historinha está falando sobre avaliação? Não, mas tem uma base, né? E daí você vai ter, quem não estudou para o concurso não vai ter essa base do que falar, certo? Mas vocês estudaram, então está perguntando sobre avaliação. Onde vocês estudaram sobre avaliação? Na legislação, nos autores, vocês trabalharam a respeito de avaliação, né? Mas aqui tem um fator determinante aqui. Primeiro que na legislação fala da avaliação contínua, cumulativa, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, certo? Fala lá que na avaliação da educação infantil é por acompanhamento e registro, ou observação e registro, que o registro pode ser escrito, fotografado, portfólio, lá. Então, vocês têm sim uma base para montar uma redação dessa, certo? Porque aí está falando, mas já estão falando que é para falar sobre a educação infantil. A educação infantil tem prova, por exemplo? Não tem. Então, é nesse sentido. Vocês podem falar sobre a educação infantil também e entrar, para não fugir do tema, vocês têm que entrar no assunto avaliação, para dizer que vocês dominam o assunto. E no próprio texto já está dizendo que toda criança é capaz.
ela vai construir o próprio conhecimento, o professor, o educador será o mediador de todo este processo. Deu para entender? Então, gente, quando a VUNESP coloca um texto enorme, 3 textos, e você se assusta, não há necessidade. Porque você vai ter que interpretar com calma e eles já vão falar o que eles querem desse texto todo. Certo? Então, aí é para falar sobre educação infantil, avaliação na educação infantil, e já está dando a dica que toda criança é capaz. Ok? Vamos mais um. Depois eu vou abrir o áudio para a gente poder interagir, ok? Texto 3. Olha outro que a VUNESP trouxe. Considerando a escola... detalhe, gente. São provas diferentes aqui, tá? Eu não estou falando de 3 textos para montar uma redação. Aqui são as perguntas já da VUNESP. Aqui foi de uma prova. O texto 2 é de outra prova. O texto 3 é de outra prova da VUNESP, tá? Nós teremos, já tivemos em vídeos anteriores e nós teremos também o que caiu no último concurso, que foi aqueles 3 textos para uma só redação, tá? Vamos lá. Tema 3, de outra prova da VUNESP. Considerando a escola como uma das mais importantes agências de letramento, é interessante investigar o papel que ela desempenha em relação a indivíduos que iniciam sua trajetória escolar, como é o caso de crianças que cursam a educação infantil, segmento que vem recebendo especial atenção nos últimos anos. Vejam que logo de cara está falando sobre o quê? Educação infantil, né? A criança, o papel da escola. O papel da escola na vida dessas crianças, ok? Cadê? O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, Ministério do MEC, aí de 98. Tanto é que esse referencial está na bibliografia do concurso do infantil, né, de Guarulhos. Considera o letramento ao afirmar que a aprendizagem da língua escrita envolve, dentre outros aspectos, a construção de conhecimento pelas crianças por meio de práticas que têm como ponto de partida e de chegada o uso da linguagem e a participação nas diversas práticas sociais de escrita. Então, vejam, mas está falando de letramento e nós sabemos que a alfabetização é a partir do 1º ano no ensino fundamental e não na educação infantil. Em nenhum momento está dizendo aí que é para alfabetizar a criança no ensino, na educação infantil. O letramento não está dizendo alfabetização. O letramento está dizendo que a criança do infantil precisa se envolver nesse mundo letrado, precisa se envolver na língua escrita, ou seja, trazer para a criança que ela vai aprender em um certo momento, né, a alfabetização, mas neste momento é mostrar para a criança o mundo letrado, mostrar uma revista, mostrar um gibi, mostrar uma revista, histórias, né, que os professores contam, ou seja, envolver a criança neste mundo letrado. Não quer dizer que você vai iniciar a alfabetização com ela, não é isso que está falando, certo? Então, é o uso da linguagem e a participação nas diversas práticas sociais da escrita. O mundo lá fora, ela vai ter vários contatos, né, com a língua escrita. Segundo este documento, algumas capacidades devem ser desenvolvidas na criança durante os anos de educação infantil. Então, assim, o aluno está sendo preparado para quando chegar no 1º ano do ensino fundamental e iniciar uma alfabetização. Mas tem que ser preparado aonde? No infantil, certo? Então, veja. Esse texto que eles tiraram aí. Ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão. Então, ampliar gradativamente. Interessando-se por conhecer vários gêneros orais e escritos. Conhecer não significa ler e escrever ainda. Então, conhecer, mostrar para eles que existem vários gêneros textuais.
Existe fábula, existe conto, existe lenda, existe vários. Mostrar, né? Para que eles tenham contato. Tanto olhando, né? Tendo na mão, como vocês contando. Participando de diversas situações de intercâmbio, nas quais possa contar suas vivências, ouvir de outras pessoas, elaborar e responder perguntas. Familiarizar-se com a escrita por meio de manuseio de livros, revistas e outros portadores de texto e da vivência de diversas situações nas quais seu uso se faz necessário. Esse texto, esse fragmento de texto foi retirado do documento do MEC, tá? Do referencial curricular do MEC, foi lá que foi retirado. Então aqui está falando o que, gente? A criança não é ainda alfabetizada, mas ela vai ser letrada, ela vai saber o uso social da leitura e da escrita. Ela, através do quê? Do manuseio de livros, de revistas, de histórias que você conta, ou a família, tá? Então, essa vivência ela precisa ter no infantil, ok? Aí, mediante isso, a VUNESP pediu o texto. Olha lá, discorra, quer dizer, é para vocês escreverem, tá? Escrever. Em um texto de no máximo, mínimo não, máximo 30 linhas. Então, nessa prova aí da VUNESP, ela já deixou estipulado que é no máximo 30 linhas. Mas nós já combinamos, 20 linhas no mínimo, 30 no máximo. E a VUNESP pede sempre 30 no máximo, né? A não ser que ela já divida a quantidade de linhas. Aí tudo bem. Ok? Vejam. Sobre o papel, o que é para escrever? O papel da educação infantil no desenvolvimento de habilidades do uso social da leitura e da escrita, que é o letramento, procurando caracterizar ou exemplificar os ganhos em termos de letramento, possivelmente advindos da escolarização. Então já está explicando o que é para falar. É para falar da educação infantil, dessa importância da educação infantil, nessa parte de letramento, mostrar para eles o mundo letrado, da leitura e da escrita, o manuseio de livros, ciranda de livro, você contar uma história com vários gêneros textuais, então cada dia ou cada semana ou quinzenal você escolher um gênero diferente. Então é este mundo que eles estão falando, tá? Eles já estão dando as dicas do que eles querem que vocês dissertem, tudo bem? Daqui a pouco a gente vai abrir para discussão. E o texto, o último texto, que é o 4, vejam como que foi colocado, de outra prova VUNESP. Em O Grande Ditador, Charlie Chaplin disse: pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que inteligência, precisamos de bondade e compreensão. A capacidade da liderança traz consigo essa possibilidade. O professor líder é ainda aquele que acredita no poder do sonho. O sonho que livra da domesticação imposta pela rotina. Para isso, ele compromete as pessoas e elas passarão a seguir o sonho, não mais o líder. A educação faz com que as pessoas sejam fáceis de guiar, mas difíceis de arrastar, fáceis de governar, mas impossíveis de escravizar. Então, se a gente parar para pensar, aí está nos trazendo o quê? Que a educação faz toda a diferença. A pessoa que tem educação, né, que é bem instruída, né, e conforme eles estão falando, não vai atrás do líder, vai atrás do sonho. Acreditamos na educação, vamos atrás desse sonho juntos. Professor, aluno, aluno, professor, não como uma forma imposta, não como uma forma de escravizar, né? E uma forma assim, o professor que tem uma liderança, líder com autoridade, não líder com autoritarismo, tá? Ele vai ser um professor mediador, onde ele tem o dever de guiar as pessoas, guiar os seus alunos, né? Mostrar para os seus alunos, para que eles possam construir o próprio conhecimento, né?
Então veja o que eles pediram. Considerando os textos acima como unicamente motivadores, produz um texto dissertativo e argumentativo em prosa sobre o seguinte tema: a importância nos dias atuais das escolas que são asas e dos professores que acreditam no poder do sonho. Vejam, quem lê assim, meu Deus, o que eu vou escrever? Né? Então, gente, vocês têm que ir, cada um tem uma interpretação diferente, desde que vocês não saiam do tema, desde que vocês não fujam do tema para levar nota 0, cada um tem uma interpretação diferente, tem um pensamento diferente que nós temos que respeitar também na redação. Mas nós não podemos colocar nossas palavras, no sentido assim, eu acho, eu acredito, eu faria isso, aquilo. Não. Baseando-se no que vocês estudaram ou na sua experiência, só que em terceira pessoa. Então, os educadores, a escola, a capacidade, né? O sonho, tudo em terceira pessoa. Então, aqui nesse caso, está falando que a escola é um espaço para sonho. A escola é um espaço onde a criança pode criar, pode desenvolver sua habilidade, sua capacidade, sua competência. A escola dá esse espaço para que isso aconteça e o professor vai ser o mediador de todo esse processo, né? O professor vai acreditar no seu aluno, o professor vai ser o seu guia, vai ajudar o aluno a conquistar esse sonho. Deu para entender? Então, assim, se você lê e não entende nada, porque eles colocam já o texto para vocês terem uma noção do que escrever, ok? Sobre o que escrever. Então a pessoa olha aqui e já se perde. Meu Deus, a importância dos dias atuais, das escolas que são asas para quê, meu Deus? E dos professores que acreditam no poder do sonho. Sonho do quê? Da criança aprender, da criança se desenvolver, que elas são capazes, que elas vão construir o próprio, né, conhecimento, que não pode ser tem que ter a rotina, lembrando, deve ter uma rotina na escola, né, na sala de aula, porém a rotina não pode virar uma rotina chata, tem que ser uma rotina dinâmica, uma rotina significativa, né, que os alunos participem dessa rotina de forma positiva, enfim. Então tudo é questão de interpretar, que vocês vão falar daqui a pouquinho a respeito, ok? E outros temas que também podem vir a ser perguntas de uma redação de concurso. São vários temas. Eu acredito que neste concurso de vocês, eu acredito, não estou falando que será, né? Eu acredito que o tema eles vão puxar pelo que está acontecendo no mundo hoje, que é a educação à distância, a educação online, os recursos tecnológicos, essa pandemia que ajudou com que não tivesse aula presencial e viesse. Mas eu posso errar? Lógico que posso. É uma opinião minha, não está dizendo que vai ser, né, que será. Aqui tem outros temas que pode ser, que já foram temas da VUNESP anterior. Então, ó, os desafios do uso de tecnologias na educação. Já teve esse tema da VUNESP. Pode cair de novo? Pode, porque tem a ver com o que a gente está vivendo hoje. Foi um grande desafio o uso tecnológico. Muita gente sabia mexer no computador, mas gravar vídeo, editar vídeo, link para se conectar e ter acesso YouTube, e Google Meet e não sei o que. Então, tivemos que nos adaptar e foi realmente um grande desafio. Pode cair um tema assim? Pode, tá? Erradicação do analfabetismo. Já caiu várias vezes no concurso da VUNESP, como em outras bancas também. Eles querem acabar com o analfabetismo, tanto é que justamente esse tema, por exemplo, está no Plano Nacional de Educação. Não só no plano nacional, como o estadual, como o municipal de Guarulhos também está, que a ideia é erradicar o analfabetismo. Tá? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil.
Então, a formação de professores para trabalhar com surdos no Brasil. Evasão escolar em questão no Brasil, ou seja, principalmente no ensino médio. Muitos alunos acabaram não indo mais para a escola, pararam de ir por várias questões, já caiu. Como combater o bullying nas escolas do Brasil? Então, pode ser que venha, como já caiu em provas anteriores, sobre o bullying. Inclusive, o bullying é um assunto também atual, não deixa de ser, porque inclusive incluíram na LDB sobre trabalhar nas escolas, né, a respeito do bullying. É obrigatório hoje pela lei trazer esse tema na parte lá, na parte diversificada do currículo, trabalhar o bullying. A educação como instrumento transformador da sociedade, né? Como que a educação ajuda na transformação do cidadão, para formar cidadãos críticos, motivadores, autônomos, responsáveis, solidários, democráticos, enfim, toda essa parte. Caminhos para uma educação inclusiva de qualidade no Brasil. Já caiu muito sobre educação inclusiva. Educação inclusiva geral, porque nós temos que incluir qualquer aluno na educação inclusiva. Como nós podemos pegar o caminho e dissertar também sobre educação especial, que está dentro de uma educação inclusiva, trabalhar, ajudar e atender os alunos da educação especial. Enfim, aqui é outros temas possíveis também de cair. Agora, um detalhe importante. Professora, você acha que pode cair, como já aconteceu? Na próxima aula eu vou trazer para vocês, inclusive, tá? Temas que não sejam na área da educação, tá? Por via das dúvidas, eu não acredito que caia em Guarulhos. Em outros municípios caiu porque o tema era livre, né? Era tema livre e a prova não era só de professores, era prova de outras áreas que não tinha a ver com a educação, usaram o mesmo tema para não ter trabalho e colocar para todos, né? Eu não acredito que Guarulhos faça isso, pelo menos nunca fizeram, mas sempre tem a primeira vez, tudo pode se esperar. Então eu vou estar trazendo também, por via das dúvidas, para a gente não ficar seguindo somente temas da área da educação, eu vou estar trazendo na próxima semana temas que já caíram em outros concursos, que não de Guarulhos, mas em outros, que não são da área da educação, tá? Nós também vamos ver aí. Nós temos, porque pode sair também alguma mudança no nosso edital, nós não sabemos, né? Porque faz tempo que o edital saiu. Eles podem colocar uma retificação até o dia da prova, né? De algumas alterações no edital, da bibliografia, pode acontecer. Então, tudo pode se esperar. Então, para não pegar ninguém de calça curta, vamos pensar em todas as possibilidades, tá? Eu não posso afirmar para vocês que não, isso nunca aconteceu, não vai acontecer, porque de repente eles podem mudar. Então, nós temos que estar preparados para tudo que vier. Então, esse tudo que vier, vamos trabalhar também temas que não tenham a ver com a educação, tá? Por via das dúvidas, vocês têm que aprender o quê? A estrutura de uma redação é a mesma para todas as redações. É a mesma, independente se é VUNESP ou não. Toda redação, dissertação para concurso, vale para concurso público, vale para Enem, vale para vestibular. A estrutura é a mesma. O que muda são os temas. Tudo vai depender do tema, mas a estrutura é igual, tá? Caiu sobre, sei lá, bullying no Brasil, bullying, não nas escolas, bullying em geral. Eu tenho que saber falar sobre esse tema, não só dentro das escolas, em qualquer lugar, né? Caiu sobre automobilismo, o que tem a ver com a educação? Mas é um tema à parte. A estrutura da redação é a mesma? É a mesma, o que muda é o que eu vou escrever, certo? Mas é introdução, desenvolvimento, conclusão, a mesma coisa. Então, na próxima semana eu vou trazer temas que não têm a ver com a educação.
mas que vocês vão ter que saber analisar, interpretar e montar uma redação. Ok? Nós vamos, daqui a pouquinho eu vou abrir aí para vocês. E aqui, vocês têm um tema que já foi passado para vocês, mas eu trouxe novamente para a gente estar discutindo, que é a respeito da educação online em tempos de pandemia, que é um tema que eu acredito que muitos concursos que virão a partir de agora, é um tema que está propício para cair nas redações. É certeza, professora? Claro que não. Eu não posso dar certeza de nada, ok? Mas que nós temos que saber o que colocar no papel. Então, aqui é um modelo, né? Uma sugestão. Ah, é copia e cola? Não, é uma sugestão para que vocês tenham um parâmetro, um início, né? Não precisa copiar e colar daqui, mas algumas palavras-chave sobre o que é falado, sobre o que o coronavírus, essa pandemia trouxe para a educação, né? Então, vocês têm um parâmetro do que dissertar, porque posso estar enganada, mas depois dessa pandemia, não teve mais um concurso voltado à educação, né? Diretamente. Teve os concursos, voltaram em outros municípios, mas não caiu a redação ainda. Então, a gente tem que esperar que a VUNESP faça, isso que nós temos que ficar atento, um concurso da área da educação que a VUNESP faça antes de Guarulhos, que tenha a redação para a gente analisar qual tema que caiu. Porque depois dessa pandemia, muita coisa pode mudar, né? O edital pode ser alterado também. Então, pode sim, gente, cair temas que não são voltados totalmente à educação. Este daqui é voltado à educação, né? São 2 temas em um, mas está voltado à educação, tá? Então, vamos ver aí. Introdução, parágrafo único. Desenvolvimento tem 4 parágrafos. Conclusão, parágrafo único. Vamos pegar o contexto geral do que fala. Diante da pandemia do coronavírus, várias áreas sociais foram afetadas diretamente. Uma delas foi a educação. Com as aulas paralisadas para evitar o contágio entre alunos, professores, funcionários e suas famílias, um novo desafio surgiu, que foi uma nova forma de garantir que os educandos tivessem acesso ao ensino, mesmo dentro de suas casas, ou seja, online. A educação à distância é uma modalidade de ensino e, neste momento, é a substituição integral da frequência à escola pela doméstica, na qual os pais são também responsáveis por esta formação. A paralisação das aulas reabre a discussão no ensino básico. A alternativa foi utilizar as ferramentas tecnológicas e propor estas aulas diferenciadas, ou seja, professores de todo o país tiveram que se adaptar sem tempo. Viram-se diante dessa realidade que acarretou diversos entraves. Já latente na educação brasileira, a desigualdade separa quem pode acessar as aulas com seus aparelhos e rede de internet e quem está completamente desamparado. Além do fator emocional, a presença física no ambiente escolar foi substituída por telas e se restringe aos espaços das escolas, geralmente não adequados para isso. Assim como as outras pessoas, entrar em isolamento social, quarentena, como se disseminou o termo, foi uma surpresa para os educadores e educandos. Portanto, continuam procurando alternativas para a melhoria da qualidade de ensino, que vá de encontro com as necessidades e realidades dos alunos. Uma aprendizagem significativa, mesmo que seja atrás de um computador ou celular. Então, o que foi abordado aqui é justamente o que nós estamos vivendo nesse momento. A questão da pandemia do coronavírus, né, o contágio, que teve que ser tudo online para não ter a contaminação. Os pais tiveram uma responsabilidade em casa, os professores tiveram que se adaptar a essa onda online à distância. Nós sabemos que dá muito mais trabalho do que o presencial. Tem o conforto da sua casa, né? Tem
o conforto de não ter que pegar trânsito para ir trabalhar, dirigir, e você faz tudo em casa, tem essa parte. Porém, por outro lado, afeta o lado emocional que você não está tendo contato direto com uma pessoa, tá? É tudo o computador e o computador, né? Eu mesma no começo fiquei meio traumatizada aí. Eu fiquei 22 dias já ficando em depressão, sinceramente falando para vocês, não preciso mentir, né? Fiquei 22 dias, os 22 dias primeiros aí, logo quando começou em mês de março, a partir do dia 16 de março de 2020, que daí eu estava ligada, eu sempre fui ligada, né, no 360. Então, assim, de repente parar de uma vez é a mesma coisa que quem se aposenta. Se parar de uma vez, muita gente não aguenta, né? Então, assim, veio essa pandemia, eu estava acostumada na correria, da aula presencial aqui, cursinho, faculdade, aquela correria. Então, de repente, isso para de uma vez, mexe com o psicológico da pessoa. Eu fiquei 22 dias já em crise em casa, chorando, porque não estou acostumada, né? E daí tivemos que nos adaptar, respirar fundo e falar, é o que nós estamos vivendo, não sou eu, só eu, é o mundo inteiro, né? E daí foi que foi acalmando os ânimos. Mas quantas pessoas não caíram, né? Em depressão, nessas coisas todas. Graças a Deus, eu não fui uma delas, porque tive o refúgio, né? Que foram as aulas, mesmo não tendo contato direto, né? Pessoalmente com os alunos, mas pela tela do computador de alguma forma, ao vivo de alguma coisa, né? Mas enfim, tivemos que nos adaptar. Então, isso daí é o que está acontecendo e eu quero que vocês treinem também esse tema, porque eu acredito que depois dessa pandemia é um dos temas que mais vai surgir a educação online, que antes não era tão falado nos concursos, e não era tão falado, porque na própria LDB, ela consta, é uma modalidade de ensino. É uma modalidade de ensino também, só que nunca esteve tão presente nas nossas vidas como atualmente, ok? Então, é um dos temas que vocês têm que pensar para depois vocês poderem criar uma própria redação de vocês falando sobre esse tema, tudo bem? E vai puxar também um pouquinho, vai ficar meio igual, então assim, meio igual ao outro tema que fala coronavírus e a educação. E a educação online em tempos de pandemia. Então vai ter tudo a ver. Tá? Praticamente é o mesmo tema, mas foi colocado para vocês poderem treinar também. Agora, não é essa a tarefa de casa, tá? Ainda não. Isso daí é para vocês irem amadurecendo a ideia. A tarefa de casa que vocês vão poder fazer hoje à tarde, amanhã cedo, amanhã à tarde, a semana inteira, até quinta-feira entregar, é a BNCC. Aí vocês vão escolher, tá? Que foi o vídeo que foi mostrado de manhã para vocês. Vocês vão escrever, ou vocês escrevem os dois temas, BNCC do ensino fundamental e a BNCC da educação infantil, tá? Ou vocês podem unir os dois e fazer uma única redação. Aí é com vocês. Das duas formas serão aceitas para correção, ok? Mas, de manhã, conforme o vídeo que foi mostrado, vocês não podem esquecer das palavras-chave, que é importante, e tanto fundamental, colocar lá os componentes curriculares, isso não pode esquecer dos componentes curriculares, e se for no fundamental, e se for no infantil, não pode esquecer de mencionar os campos de experiências, aquele o eu, o outro, o nós, aquilo tudo, tá? Porque quem está lendo, você está dominando o assunto, você estudou para a prova, você estudou aquilo, então você está dominando aquele assunto, certo? Ah, professora, você deu algumas ideias lá, mas eu não estudei nada sobre BNCC, eu preciso estudar primeiro para depois fazer a redação. Então estudem, já era para ter sido estudado, né? Porque já foi matéria passada, já passou, tá? Então assim, revisem as aulas lá no YouTube, né?
Quem não assistiu ainda a aula sobre BNCC, tem que, ok? Assistam lá as aulas que já estão lá no YouTube, já foram aulas dadas e foram gravadas, estão lá, tá? Realmente, gente, tem pessoas que não estão conseguindo fazer uma redação de qualquer tema, porque assim, não tem uma base. Para ter essa base, ou é da sua experiência, dos seus conhecimentos prévios, do que vocês já trazem de experiência, vivência, e principalmente do que vocês estudaram da prova, né, para a prova, tá? Então é aí que vocês vão se basear, no que vocês estudaram. Então tem gente que está mandando assim, professora, eu não consigo desenvolver, não é pela dificuldade de escrever, é porque não sabe nada sobre aquele tema. Então, se a pessoa não sabe nada sobre a BNCC, não estudou nada, como que ela vai montar uma redação sobre a BNCC se ela não sabe nada do assunto? A mesma coisa do infantil, a mesma coisa do fundamental, a mesma coisa da EJA, a mesma coisa vai acontecer quando chegar o tema educação especial, gestão democrática. Todos aqueles temas, gente, estão dentro do que era para ser estudado na bibliografia do concurso. Com exceção que não está na bibliografia falando do coronavírus, porque o edital saiu antes, né, para ter algum assunto assim, ok? Então, mas tudo pode acontecer, nós temos que estar preparados para tudo. Quando vocês forem enviar redações, é neste e-mail, tem gente mandando um e-mail correcão, redacão, errado, gente, o e-mail não vai chegar, é redacão, sem cedilha, sem tio nenhum, correcão, sem cedilha, sem tio nenhum, tudo no minúsculo, 2021@gmail.com. Quando for mandar, coloca seu primeiro nome, Ana, ponto, final, que significa final de semana. Não precisa escrever final de semana, final, ponto. E qual é o tema? BNCC. Pronto, não precisa falar que é infantil, que é fundamental, só coloca BNCC, tá? Mas não tá errado também se colocar BNCC infantil, BNCC fundamental, tudo bem. Tá? Para não misturar as redações, porque serão corrigidas a partir de agora por ordem de chegada, tá? Mandou, eles já vão corrigir semana e final de semana. Agora eu vou abrir o áudio para falar com vocês, só um minutinho. Continua gravando, tá, gente? Eu só vou sair daqui, mas o áudio continua sendo gravado. Bom, vamos lá, pessoal. Peraí só um pouquinho.